Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Apocalipse 6. O primeiro selo é aberto. Parte 2. Apocalipse 6, 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. No livro de Isaías encontramos a seguinte passagem: Tragam e anunciem-nos as coisas que irão acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Ou fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Isso está relatado no livro de Isaías, no capítulo 41, versículos 22 e 23. Preste bastante atenção a esta regra, pois ela é uma sólida forma de Deus para você entender como estudar as profecias que a maioria não consegue compreender. Em outras palavras, o que o texto acima de Isaías diz é: nos ensinem as coisas que ainda vão acontecer. Para quê? Mas nos anunciem as coisas passadas também, para que, prestando atenção a elas e como aconteceram, possamos saber qual será o fim delas, ou dizer o que acontecerá no futuro, como nos diz no final da frase: nos façam ouvir as coisas futuras. Sois deuses, diz o texto. Nos ensinem as coisas que ainda vão acontecer, para que saibamos que vocês de fato são servos de Deus, que vocês de fato servem a Deus, pois somente Deus sabe o futuro. E se vocês nos fazem saber o futuro, então certamente vocês representam este Deus que conhece o futuro, fazendo bem ou fazendo mal, para que nos assustemos e juntamente vejamos o que vai acontecer. Para que nos assustemos, fazei bem ou fazei mal. Lutero, a quem não foi dado entender as profecias do Apocalipse, pois não eram para o seu tempo, assustado, viu neste livro apenas bestas, feras, catástrofes, desastres. Mas o texto de Isaías que vimos acima mostra isso de forma bem mais interessante, pois diz: para que nos assustemos, fazendo bem ou mal, mas juntamente vejamos o que vai acontecer. Eu conheço muitas pessoas, e talvez você conheça também, que não querem ouvir falar do Apocalipse, porque realmente se assustam e acham de fato que este livro só lhes vai fazer mal. Infelizmente, essas pessoas não entenderam que, ainda que em um primeiro momento te pareça fazer mal, o Apocalipse, na verdade, é tão somente mais uma parte desta maravilhosa carta de amor de Deus ao seu povo. E tudo que Deus nos dá é para o nosso bem. Curiosamente, este mesmo pensar, esta forma de ver, ocorre, e tristemente, com a maioria que se diz cristã, que não aceitam as leis de Deus e pensam também que estas leis lhes farão mal, pois dizem que a lei é um jugo pesado de se carregar. Curiosamente também, Paulo, depois de muita luta e de negar a espiritualidade e profundidade da lei, assim como as profecias, que são as coisas profundas de Deus, Paulo declarou: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, diz ele, a lei é santa,
o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, versículos 10 e 12. Assim, como as profecias que são para a vida e não para a morte, também a lei que é para a vida, Paulo achou, enquanto não a entendia espiritualmente, que a lei de Deus era para a morte. Graças a Deus que Paulo finalmente entendeu e pôde nos deixar este registro quando declara: e assim, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Podemos com certeza dizer o mesmo das profecias de Deus, que são santas, justas e boas, pois são para o nosso bem e partem de um Deus que é santo, justo e bom, e que nos assegura que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, vemos finalmente que o dom profético, ou o espírito de profecia, ou dizer ainda, o entender e ensinar as profecias aos outros, é um dom assegurado e presente nos servos de Deus nos últimos dias. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, curta, compartilhe e que Deus seja contigo.